A palavra fala que até que Ele venha, a gente vai adorar Ele em nome de Jesus. Então esse é o tempo, querido, que esse momento é o momento da palavra de Deus. Ontem a gente esteve ali na igreja do pastor Guel. Quero louvar a Deus pelo povo, né, MCR, que fez presente lá. Eu tive ministrando a palavra de Deus lá, foi muito bom, né, muito bênção mesmo. Pensa em um carinho que o povo recebeu a gente. E também quero louvar a Deus pelo Ministério de Louvor também, que esteve lá, né, para adorar ao Senhor. Então nós entendemos que nós estamos ao serviço do reino de Deus, amém? Então, querido, eu quero trazer uma palavra hoje a respeito, uma palavra que fala sobre o tema. Vou falar o tema aqui agora da mensagem que eu vou trazer aqui nessa noite. Eu falei ontem que eu estava estudando essa mensagem, né? E aí, no momento que eu estava estudando essa mensagem, o pastor Guel mandou uma mensagem falando: tem como você ministrar a palavra aqui, sábado, na festividade jovem? E aí, o tema da mensagem que eu estava estudando para hoje, querido, é: você está disponível para o reino de Deus? Então, eu estava estudando esse tema. E aí, quando ele mandou a mensagem, eu falei: meu Deus, não tem como dizer não. Porque muitas das vezes a gente tem que viver o que a gente prega, né? Se a gente prega sobre estar disponível, então a gente tem que estar disponível. Porque a gente não serve só uma casa, nós servimos o reino de Deus, amém? Então, querido, a palavra que eu trago nessa noite é sobre estar disponível para o reino de Deus, é sobre estar disponível, amém? E quando se fala disponível, é interessante que até mesmo uma amizade, você faz uma amizade com a pessoa, e aí sempre, né, você tá aquela amizade boa, sempre, às vezes, saindo junto, com aquela amizade, né, e muitas das vezes você liga para aquela pessoa: hein, tem como a gente tomar um café hoje junto? E aí a pessoa fala: não tem como não estou disponível. E aí você fala: não, café. Aí você vai chamando a pessoa: tem como a gente sair hoje para ir na pizzaria, comer uma pizza, né, para uma comunhão? E aquela pessoa fala assim: não tem como não, hoje não dá não. E muitas das vezes você vai falar: não, então vou fazer algo diferente, vou chamar para compartilhar uma palavra, um momento da palavra. E você convida aquela pessoa: tem como você vem aqui para a gente compartilhar uma palavra, algo espiritual? E aquela pessoa falou: não tem como não. Então aquela amizade não vai ser a mesma, porque sempre quando você precisa não está disponível, né? Até mesmo, querido, um casamento quando um não está disponível, às vezes acaba não saindo muito bem. Então, querido, eu quero trazer hoje esse tema. Abra a sua Bíblia em Mateus 9, Evangelho de Mateus 9, versículo 37. Glória a Deus, aleluia. Ontem o pastor Guel falou assim: pastor Décio, fica à vontade, viu? Você tem uns 30 minutos a mais. Aí, mas eu economizei. Ontem eu deixei 30 minutos de saldo na casa. Teve algumas pessoas que falaram: você passou de 1 hora. Eu falei: não tem condições não, passei de 1 hora não, passou. Glória a Deus. Mateus 9, versículo 37, fala assim: então disse o Senhor aos discípulos: a seara realmente... É isso mesmo? Está aí na sua Bíblia isso? Então disse o Senhor aos discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Pai, queremos te louvar, Senhor, queremos te exaltar. Nós engrandecemos o teu santo nome, Pai. Espírito Santo, eis-me aqui, Pai, para ministrar a tua palavra. Como eu disse que há um tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3 fala, e esse chegou o tempo de eu ministrar a palavra.
E chegou o tempo dos meus irmãos ouvir a Tua palavra, Senhor. Traz revelação. Que todos os corações, Pai, venham estar abertos para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo sobre este lugar. Seja bem-vindo, Senhor. Que a Tua palavra vai ser semeada. Em nome de Jesus, o louvor já foi entoado. A terra já foi molhada para a semente vir. E a semente é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Amém, querido. Então a palavra fala, o tema da palavra, eu quero que você guarde no seu coração, que fala sobre estar disponível para o reino de Deus. E a pergunta é: você está disponível para o reino de Deus? O Senhor está à procura dos corações que está disponível, querido, em nome de Jesus. A palavra de Mateus fala sobre que realmente são poucos ceifeiros. E o Senhor convida, para vir mais trabalhadores para o reino de Deus. Porque quanto mais trabalhadores, mais a plantação vai avançar, querido. Quanto mais trabalhadores, mais a plantação vai avançar. Quanto mais gente para trabalhar no reino de Deus, o reino de Deus vai avançar. Amém? A palavra de Deus, querido, ela tem um poder de curar. A palavra de Deus tem um poder de libertar. A palavra de Deus, ela tem um poder de voltar a acender a chama, de voltar a arder a cada coração. Talvez uma chama que está apagada. A palavra de Deus, querido, ela é algo que traz alívio para a minha alma, para o meu espírito. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é ministrada nos hospitais. Pessoas que estão sedentas, pensa de um lugar bom para você ministrar a palavra de Deus, é nos hospitais. Porque ali tem pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. Talvez tem pessoas ali que receberam notícia que não tem mais jeito da medicina. E talvez o médico falou assim, só Deus para fazer o milagre. Então, se é só Deus, então quando a palavra de Deus chega àqueles corações, a palavra de Deus traz uma esperança para aquelas pessoas. A palavra de Deus, ela é ministrada também nos presídios, para as pessoas que estão ali passando por um momento, pagando pelo ato que fez. E naquele momento tem pessoas que estão talvez se sentindo sozinho, se sentindo longe de amigo, se sentindo longe da família. E a palavra de Deus talvez traz um consolo, uma esperança para aquelas pessoas que quando sair dali, pode sair uma pessoa melhor. Então, querido, a palavra de Deus, ela tem que ser semeada em nome de Jesus. João 1, versículo 36, versículo 37 fala: e vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram no dizer isto e seguiram a Jesus. Então aqui em João 1, versículo 36, está falando a respeito dos primeiros discípulos de Jesus. Que Jesus, por intermédio de João Batista falando a respeito do Messias, a pregação de João Batista: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E o povo vinha querer saber como que era esse reino. Quem era esse rei que ia chegar? Um novo rei, um novo reino? Quem é João Batista a respeito? O que fazer para experimentar, fazer parte desse reino? E João Batista começava a falar, a pregar a palavra de Deus. E chega um tempo que Jesus chega. E João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o João Batista começa a falar a respeito do Messias, o povo começa a entender, E Jesus começa a passar e 2 discípulos começam a seguir Jesus. Pedro começa a seguir Jesus. Interessante, querido, que o Senhor, Ele está à procura das pessoas que estão disponíveis para seguir Ele. Quando fala disponível, não desocupados.
Porque a palavra de Deus fala que Pedro, ele era pescador. Pedro não era desocupado. Então, querido, Pedro era pescador. Então, quando ouviu falar a respeito de Jesus, quando ouviu falar do Senhor, Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Interessante, quando fala seguir Jesus, querido, é seguir os passos de Jesus. Quando fala seguir Jesus, é andar no caminho de Jesus. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Pedro começa a perguntar, a curiosidade, a perguntar a Jesus, onde Jesus mora, Jesus fala: vem, me segue que você vai ver. Você vai ver que você está vindo me seguir, não é em procura de bens materiais, não é procura de ficar rico, não é procura de ter fama. Algo te chamou a atenção. Então, querido, Pedro começou a seguir Jesus. E quando você começa a seguir Jesus, quando você começa a caminhar os passos de Jesus, querido, você, eu e você, nós começamos a ser imitadores de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. E quando nós somos discípulos de Cristo, nós começamos a aprender com Cristo. Porque Cristo fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, Pedro, ele começou a seguir Jesus porque Pedro estava disponível. O Senhor está à procura das pessoas que estão disponíveis para o reino de Deus. E Pedro foi uma pessoa, querido, muito importante no reino de Deus. Se você parar, eu não vou pregar sobre Pedro, eu só estou trazendo algo a respeito sobre o seguir Jesus, a respeito de estar disponível para o reino de Deus. E Pedro foi uma pessoa que foi importante no ministério de Jesus. Pedro era aquele cara que o que os outros discípulos não tinham coragem de perguntar, Pedro perguntava. Pedro foi um camarada que, quando Jesus chega para os discípulos e começa a falar: o que o povo fala a respeito de mim? O que o povo está falando a respeito? Qual é a notícia que o povo está falando a respeito de mim? E aí os discípulos começam a falar: não, está falando que tu és Elias, está falando que tu és profeta, está falando isso, que é João Batista. E Jesus fala a respeito dos discípulos: e vocês que andam comigo, vocês que são meus discípulos, o que vocês acham de mim? O que vocês estão falando de mim? E é interessante, querido, que Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro tem uma revelação que nenhum dos outros discípulos teve. E Jesus fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, porque essa revelação, ela desceu fresquinha. Essa revelação, ela veio dos céus. Foi o meu Pai que te deu essa revelação. Então Pedro foi uma pessoa muito interessante, querido. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero trazer essa palavra, querido? Que tem muitas pessoas que Deus chamou para algo sobrenatural. Tem muitas pessoas que Deus chamou, querido, e talvez tem muitas pessoas que estão como Pedro. Tem muitas pessoas que deixaram alguma coisa. Eu acho que eu forcei muito minha voz ontem. Tem muitas pessoas que deixaram alguma coisa para seguir Jesus. Porque não tem como, pastor Demis, a gente seguir Jesus e não deixar alguma coisa. Quando eu falo deixar, é algo que a gente vai deixar. Pedro, ele era pescador, ele tinha costume de pescar, era a vida dele. E muitas das vezes a gente vai deixar alguma coisa para seguir Jesus. Eu não sei o que a gente vai ter que deixar para seguir Jesus, mas às vezes a gente, talvez esse momento tá um momento friozinho bom. Talvez tem pessoas que teve outro convite para estar em algum lugar, talvez assistindo uma televisão, uma Netflix, mas está aqui ouvindo a palavra de Deus. Então a gente vai ter que deixar alguma coisa, querido, para seguir Jesus. Então Pedro foi essa pessoa. Pedro foi essa pessoa que deixou, de ser pescador para seguir Jesus.
E quando eu falo isso, querido, é que quando você se coloca à disposição do reino de Deus, o Senhor vai começar a usar você para algo sobrenatural. Quando você se coloca à disposição do reino de Deus, quando você coloca disponível para o reino de Deus. Chega um momento que Pedro, ele experimentou um sobrenatural. Se você parar para pensar, foi o único homem que andou sobre as águas, que provou desse sobrenatural. Por quê? Porque ele decidiu a seguir Jesus. Talvez a pesca, o peixe, o dinheiro, talvez podia impedir de Pedro seguir Jesus. Talvez ele poderia falar: Senhor, não posso, estou pescando. Senhor, eu preciso ganhar o dinheiro da pesca. Mas ele falou assim: eis-me aqui, Senhor, vou te seguir. Amém? A palavra de Deus fala, querido, Isaías 6, versículo 8, versículo 9. Fala: e depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, disse a esse povo, ouve de facto e não entendeis, verdes em verdade, mas não percebeis. Então, querido, Isaías, ele depois que o anjo tocou, né, com a brasa na boca dele, na língua dele, ele entendeu algo sobrenatural. O Senhor faz uma pergunta: e agora quem eu vou enviar? Isaías estava disponível para o reino de Deus. Isaías fala: eis-me aqui. Quando fala eis-me aqui, querido, é chamando uma responsabilidade. E se você parar para pensar, Isaías era um profeta que falou a respeito da vinda do Messias. Ele menciona isso. Isaías foi uma pessoa que experimentou também do sobrenatural. Isaías foi uma pessoa que foi lá para falar a respeito do que o Senhor mandou falar para o rei. Sumiu da minha mente aqui, Ezequias, é isso mesmo? Sumiu da minha mente, que o Senhor falou para ele colocar a sua casa em ordem. O Senhor falou para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele ia morrer. Então Isaías era um camarada que ouvia a palavra de Deus, estava atento. E chega um momento que esse camarada se humilhou diante de Deus. Isaías, e o Senhor fala: Isaías, fala para ele que ele não vai morrer. Antes de Isaías sair do palácio, do lugar, Isaías vai lá e fala: o Senhor falou que você não vai morrer. Então Isaías foi um camarada que experimentou do sobrenatural, querido. Querido, você quer ser usado por Deus? Querido, se coloca à disposição do Senhor nesses dias. Se coloca à disposição do Senhor nesses dias. Eu ministrei ontem a respeito de Sansão. Querido, o povo de Israel ficou há 40 anos à mercê. E o Senhor, por quê? Porque desviou do caminho, desviou da palavra do Senhor. Então o povo começou a clamar o Senhor, querido. O povo começou a clamar o Senhor. E o Senhor vai lá e envia Sansão com um propósito para libertar aquele povo dos inimigos. Eu quero falar para você, para mim, para você, querido, existem pessoas clamando por socorro. Se a gente for parar para pensar, cada dia existem pessoas que estão desviando do caminho do Senhor. Pessoas que não estão adorando a Deus. Pessoas que estão, em vez de, como o Senhor diz, não embriagueis com o vinho que traz contenda, está se embriagando com vinho. Está profundo nos vícios. E eu acredito nisso, que tem para um filho que está no mundo das drogas, para um filho que está no vício do álcool, do alcoolismo. Eu creio em nome de Jesus que tem uma mãe com o joelho no chão clamando ao Senhor. Eu creio que tem uma irmã, que tem um irmão clamando no joelho no chão, clamando ao Senhor.
E o Senhor, querido, Ele está atento para ouvir o clamor do teu povo. Sim, o Senhor está atento, querido. Por que tem muitas, às vezes a gente fica reclamando, por que tem muitas igrejas? Por que, querido, mas tem pessoas que você olha para a igreja e fala assim, cara, esse cara aceitou Jesus. Tem pessoas que a gente não conseguiu ganhar, mas a outra igreja, outra casa conseguiu ganhar. Então o que acontece? Eu e você, a gente vai ser usado para responder o clamor. Deus vai enviar a gente para ir lá naquela pessoa, para colocar à disposição e falar e ministrar a palavra de Deus para aquela pessoa, convidar para um culto, convidar para uma célula. Deus vai usar eu, vai usar você. Porque nas minhas orações, querido, eu coloco diante de Deus. Eu falo, Deus, em nome de Jesus. A tua palavra fala que o Senhor fala para Abraão: bendito será a tua casa, bendito será a tua família. E eu oro pela minha casa, eu oro pelos meus irmãos. Eu tenho quatro irmãos, querido, que nenhum aceitaram a Cristo ainda. Mas eu oro, falo, Deus, envia pessoas para ministrar a palavra de Deus para os meus irmãos. Envia, Senhor, tem misericórdia. Abençoa minha casa, abençoa minha família. Então eu oro, querido. Eu oro e eu creio que tem pessoas, Deus está ouvindo o nosso clamor, tem pessoas que estão ministrando a palavra de Deus. Então, querido, quando nós se colocamos à disposição do reino, é bom demais, é maravilha, amém? Então Isaías entendeu isso. Gênesis 12, vou correr aqui, Gênesis 12, versículo 1, 4, fala: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, da terra que eu te mostrarei, e eu te farei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecei o teu nome, e tu serás uma bênção, abençoareis o que te abençoares, amaldiçoei o que amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existe uma promessa, querido, para quando nós colocamos à disposição do reino de Deus. O Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te enviarei. É como o Senhor fala: Abraão, você está disponível para sair da tua terra, para fazer o sobrenatural? Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele estava disponível. Porque muitas das vezes, querido, a gente fica fazendo pergunta para Deus: por quê? Por que isso, Senhor? Eu tenho isso, por que não manda meu irmão? Por que não manda fulano? Por que fulano não faz? Querido, em nome de Jesus, o Senhor, Ele quer abençoar a sua família, o Senhor quer abençoar a tua casa. Quando nós colocamos à disposição do reino de Deus, quando eu e você fala: eis-me aqui, Senhor, querido, nós estamos a serviço do reino de Deus. Não é qualquer patrão, querido, não é qualquer pessoa. Quando eu falo o serviço do reino de Deus, querido, é algo, mais do que empresa, mais do que patrão, porque Deus, Ele é Pai, e nós somos filhos, amém? Mas quando eu falo isso, é o Senhor abençoar a nossa casa. Não tem quando você trabalha de carteira assinada, que você está assegurada, assim, né? Aconteceu um acidente, tudo, querido. Às vezes recebe um abono do filho, tudo tem, né? Quando nós estamos a serviço do reino, à disposição do reino, o Senhor guarda toda a nossa casa e toda a nossa família, querido. O Senhor não deixa faltar. O Senhor não deixa faltar nada na nossa casa, querido. Quando nós se colocamos à disposição do reino de Deus, o Senhor fala para Abraão: bendita será a tua casa, toda a tua casa. É promessa de Deus para a sua família. Porque eu sempre falo, o maior prazer de um pai de família, querido, é quando chegar um tempo da sua velhice, é quando chegar aquele momento da aposentadoria,
né, para descansar. O maior prazer de um pai é ter paz na sua casa, é dormir e saber onde os seus filhos estão. Porque tem muitos pais que estão no momento de descansar, está desgastando com a família, com os filhos, pagando advogado para tirar filho de presídio, e não tem paz. Então, quando você coloca à disposição do reino de Deus, você pode ter certeza que o Senhor guarda toda a tua casa. Lucas 14, versículo 16, fala: porém ele disse, eu vou entrar na mensagem aqui agora, querido. Lucas fala assim: porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E na hora da sua ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Então um certo homem fez uma ceia, fez uma mesa e convidou o povo. E todos a um começaram a escusar. Ele disse, olha o que o primeiro disse: comprei um campo, importa ir-lhe logo, e te que haja por acusado. Ele, acusado quer dizer que o servo me desculpa, porque agora eu não posso, porque eu comprei um campo. Então, querido, eu estudando essa palavra, eu entendi que sempre nós somos tentados a inventar desculpas. Desculpa, para quê? Para estar disponível para o reino de Deus. Nós somos tentados, querido, a usar desculpa para adorar a Deus. Isso é uma realidade. Por exemplo, talvez tem pessoas aqui que, se fosse usar uma desculpa merecida, talvez não está bem de saúde, talvez está com uma dor de cabeça, não era para estar aqui, mas veio assim mesmo. Então, o primeiro, quando ele chama, ele fala assim: eu comprei um campo agora, eu gostaria muito de ir, de participar da ceia, de sentar naquela mesa, mas eu não posso, porque eu não estou disponível no momento. Eu preciso cuidar do campo, eu preciso cuidar da parte da finança do campo. Então, muitas das vezes, querido, nós somos tentados a dar desculpas, a inventar desculpas. Quando esse Senhor chamou ele, fala: chama, já está pronta a mesa. E ele fala: eu não posso. Fala com ele, me desculpa, mas eu não posso, porque eu comprei um campo agora, eu acabei de comprar. Então, a gente perde a oportunidade de sentar na mesa, querido. A gente perde a oportunidade de sentar na mesa e ter aquela comunhão, porque o seu Senhor fez a ceia, já estava tudo preparado. E muitas das vezes, querido, até mesmo um culto. Às vezes a gente tem um culto para a gente adorar o Senhor, e querendo ou não, às vezes o nosso corpo quer pedir algo: não estou bem, eu tenho que resolver isso. Então, querido, a palavra que eu trago aqui, que a gente venha estar disponível para adorar ao Senhor, disponível para o reino de Deus, porque só quem ganha com isso é nós. Só quem ganha com isso é nós, querido. A palavra da irmã Kelly, ela pregou aqui nesse instante: Deus não fica devendo nada a ninguém. Sim, Deus não fica devendo nada a ninguém, querido. Aí depois fala que eu sou apaixonado pela palavra da mulher sulamita, mas sempre me faz lembrar ela. Uma mulher que chegou, viu o profeta ministrando, passando, fazendo uma missão, vai lá, dava pão todos os dias para ela. Ela gastava tempo e dinheiro para ir lá todo dia levar pão para aquele profeta Eliseu. Aí daqui a pouco ela fala: não, está pouco, eu vou construir um quarto, para quando ele vir fazer a missão dele, ele aposentar aqui na minha casa, num quarto, ter um momento de dormir, descansar, para fazer a missão que Deus mandou ele fazer. Ela gastou talvez dinheiro, gastou muita coisa para fazer aquele quarto, para aquele profeta. Chega um tempo do profeta ir embora: ei, estou embora,
E o profeta chega para ela, hein, deixa eu falar, quanto foi o gasto aí? Quanto foi os pedreiros que você pagou aí? Quanto foi? E ela chega para o profeta e fala, não, oi, não foi nada não. Eu estou no meio do meu povo, eu tenho condições, eu não preciso não, eu fiz de coração. É como se ela falasse, eu fiz porque eu estava disponível. E o profeta fala, ó, Deus não fica devendo nada a ninguém não, viu? E aí, o que eu faço para abençoar essa mulher? Ela cuidou tão bem de nós. Geazi, o que eu faço? Geazi, inspirado por Deus também, fala, ó, eu vejo que o marido dela já é de idade. E eu estou vendo que está faltando alguma coisa. Todo homem ou mulher, o sonho é ter um filho para alegrar a casa. E eu vejo que ela não tem filho não. E o profeta determina na vida dela, no tempo determinado você vai estar segurando uma criança. Querido, foi mais além do que dinheiro. Talvez se o profeta desse o triplo de dinheiro que ela gastou tudo naquele quarto, não traria uma felicidade para a vida dela, igual um filho, um milagre sobrenatural de Deus. Então quando você coloca, querido, à disposição do reino de Deus, é benefício para mim, para você. Mas do mesmo jeito, quando nós não se colocamos à disposição do reino de Deus, algo de ruim vem sobre as nossas vidas. Porque quando Deus fala para Jonas, vai, Jonas, talvez Jonas fale assim, eu não estou disponível não. Eu vou para outro lugar, porque eu não estou disponível para ir para essa agenda. Eu não posso, é como se eu falasse, eu não posso pregar lá não. Eu já fui, Senhor, eu já fui marcado para ir para outro lugar. Então o que acontece? Veio muitos ventos, veio tempestade sobre a vida de Jonas. Por quê? Porque ele não estava disponível para o que Deus mandou ele fazer. Por quê, querido? Porque tinha pessoas que não tinham entendimento, não sabia discernir o dedo da mão, o dedo do pé, lá em Nínive, que estava prestes a ser destruído. Mas a palavra estava na boca de Jonas para liberar para aquele povo. Por isso que é uma importância, querido. Por isso que Deus ele sempre faz algo para cumprir o propósito dele. Então Jonas passou por um momento difícil. Por quê? Porque não estava disponível na hora que Deus chamou ele. Amém? Vocês estão entendendo, querido? A responsabilidade quando Jesus nos chama, quando a gente decide seguir Jesus, é uma responsabilidade muito grande, querido. Nós fazemos parte de uma família, e é a família de Deus. Nós somos herdeiros do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele começou a seguir ao Cristo, a Jesus, ele se colocou, querido, ele se entregou tanto para o Senhor, que ele falou assim, não vou casar não. Eu não vou casar não, porque eu quero estar com Ele todos os dias. Eu quero estar com Ele, o apóstolo Paulo quer dizer, eu quero estar à disposição dEle todos os dias. O apóstolo Paulo fala, cara, para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Morrer é lucro, viver é Cristo. O camarada sempre estava à disposição, querido. Ele se entregou para Cristo, o apóstolo Paulo. Então o primeiro inventou e falou isso, não, eu não posso não. E o outro fala, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentar. Logo, te que haja por acusar ele, que fala para o seu senhor lá que eu não posso ir. O segundo fala, eu não posso ir porque eu comprei juntas de bois. Só, querido, que eu já vou adiantar antes de terminar o texto, que essa desculpa não colou. Não colou, o seu senhor não aceitou essa desculpa. Querido, nós somos algo que estamos a plantão do reino de Deus. A plantão do reino de Deus. O Senhor chamar Demis.
tem uma missão para você em tal lugar, você tem que ir, cara. Ou senão a gente não pode pregar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a gente não tiver isso, porque muitas das vezes a gente prega, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, nós estamos à disposição do reino de Deus. Amém? Então o segundo fala, não posso não, que eu comprei, eu estou mexendo com o meu negócio. O terceiro fala, e o outro fala, eu casei, portanto não posso ir. Fala para o seu Senhor que eu casei agora, estou na lua de mel. Não tem como, não tem possibilidade. Eu esperei por tantos anos na expectativa, tanto tempo, eu não posso ir, eu não posso. Só que, querido, a palavra de Deus fala que, sabe quanto tempo que Abraão esperou por Isaac? Muito tempo. Abraão esperou por Isaac, muito tempo. Ele esperou pelo filho da promessa. Mas teve um tempo que o Senhor pediu Isaac ele não falou assim, eu não posso, tem muito tempo que eu estou à procura, a bênção, esperando Isaac. Não, ele se colocou à disposição. Toma, é teu, Senhor. Então não tem isso, querido. E para finalizar, querido, fala assim: e voltando o servo anunciou as coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa e pelas ruas dos bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos. E disse o seu senhor: feito está como mandaste, e ainda há um lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos valados, forçai-vos a entrar na casa, que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Então o seu Senhor fala assim: vai lá e convida os pobres, os mancos, vai à procura deles, porque talvez ele está disponível para vir na minha ceia, para sentar à mesa. E o seu Senhor fala: mas tem uma coisa, nenhum daqueles que rejeitou, que não estava disponível, não vão poder sentar na minha mesa. Então, querido, nós temos que estar a cada dia disponível para o reino de Deus. O Senhor te chamou com um propósito, querido. Amém? O Senhor chamou e além disso aí, em nome de Jesus. Então, entenda essa palavra hoje, que o Senhor te chamou com um propósito. Esteja disponível para o reino de Deus. Esteja disponível para adorar ao Senhor. João 4 fala que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Lucas 18, versículo 22 fala que quando o Senhor chega e chama um jovem rico, convida ele: me segue. Vende tudo e divida com os pobres. Ele ficou triste. Ele não estava disponível para largar tudo e seguir Jesus. Que nessa noite a gente venha entender isso, querido, em nome de Jesus Cristo. Em tudo Deus tem um propósito. Talvez Deus permitiu, talvez Deus tirou você de algo que estava te ocupando muito, para você estar disponível para o reino de Deus. Então faça isso, querido. Fala o que Deus fez na sua vida. Conte o testemunho do milagre que Jesus fez na sua vida. Talvez você fale assim: pastor, não sei pregar não. Querido, anunciar o evangelho de Cristo é você falar de Cristo para as pessoas. Anunciar o evangelho de Cristo é você falar dos feitos que o Senhor fez na sua vida, né? Você falar: Jesus me tirou do leito, Jesus me livrou da morte, Jesus me tirou da sombra do vale da morte, e trazer esperança em vida de pessoas. O seu testemunho é lindo e você precisa contar para as pessoas, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, querido, porque Ele é digno de toda honra, e todo louvor e toda exaltação.
Ei, seja um Isaías nessa noite, querido. Seja um Isaías nessa noite. Fala: eis-me aqui, Senhor, me envia. Seja um Abraão nessa noite, querido. Coloca à disposição. O Senhor está à procura daqueles que estão disponíveis. Seja um Pedro nessa noite. Sim, sim, Deus. Adora Ele, querido. Você veio para adorar Ele. Adora Ele em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas. Os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me destes unção para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. Sim, Deus. Eu quero apresentar a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha estar usando, Pai. A tua palavra fala que a seara é grande, Deus. Grandes são a missão que o Senhor tem para a tua igreja. Grandes são a missão que o Senhor tem para a tua igreja. Mas talvez tem trabalhadores, bastante trabalhadores, Pai. Mas que cada trabalhador, cada servo, meu Pai, venha colocar à disposição e falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E vamos alcançar o propósito do Senhor, meu Pai. Vamos alcançar pessoas, vamos alcançar vidas, meu Deus. Vidas venham ser restauradas através dessa casa, meu Deus. Em nome, famílias venham ser restauradas através dessa casa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Pai.
Sim, Deus. Cada um de nós vem estar disponível para o reino de Deus, para cumprir o ide por todos e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê e for batizado será salvo, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus, querido. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, aleluias, amém. Glória a Deus, aleluias.